do Senhor, e nós vamos estar aí ouvindo a mensagem de Deus através do servo do Senhor. E você não está privado de dar glória, você não está privado de dar glória ao Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria de convidar os irmãos para ler junto comigo no livro de Lucas, capítulo 15 e o versículo 11. Os irmãos podem tomar o assento. Aleluia. E quando a gente fala em reverência, não é só quer dizer que a gente de em pé vai conseguir dar reverência, mas nós assentados, se nós prostrar nossos ouvidos à palavra, se nós prestarmos atenção à palavra, isso também é reverência. É verdade, aleluia. Isso também é sinal de respeito para com Deus. Oh, maravilha, aleluia. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade novamente de poder trazer a palavra do Senhor, a qual ela tem falado de Gênesis, Apocalipse comigo. Quando o pastor leu ali em Apocalipse 3, para nós guardarmos, irmãos, esta palavra, ela é tão forte, que ela nos dá fortaleza, porque se nós guardarmos a palavra do Senhor, se nós guardarmos a presença do Senhor, nada vai nos impedir de ter uma comunhão com Deus. E aqui a palavra diz a parábola do filho pródigo. Os irmãos já conhecem, já sabem da palavra, do texto, do contexto, mas a Bíblia ela se renova a cada vez. Aleluia. E ela diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhe respondeu, lhe repartiu. E haveres passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu. Lá no 20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou. Amém, irmãos? A palavra, ela vai nos dizer, irmãos, que havia 2 filhos. Aleluia. Havia 2 filhos. Havia 2 filhos dentro da casa do pai. Um deles se sentiu no dever, na obrigação de pedir o que era dele por direito. Mas a gente sabe, irmãos, que naquela época, se um filho pedisse o que era dele por direito, sem o seu pai haver cometido de morte, seria algo, digamos, um pecado. Porque naquela época existia respeito. Naquela época existia, digamos assim, reverência pelo seu pai. Pois o direito do filho só poderia ter após o seu pai vir a óbito. Caso contrário, ele não teria direito a nada. Caso contrário, irmãos, ele não teria nem o direito de pedir algo ao seu pai. Ele teria o dever de cuidar de seu pai. O dever dele era cuidar e não pedir. Mas lá na frente a gente vai ver que o pai, um pai amoroso, um pai bondoso, ele não se deu por chateado ao filho pedir o que era dele. E o pai ficou esperando o seu filho, porque ele sabia que o seu filho outrora ia voltar. Ele sabia que o seu filho não ia permanecer muito tempo lá no mundo. Ele sabia que o seu filho não iria conseguir viver muito. Ele tinha certeza: meu filho está pedindo hoje algo que lá na frente ele vai me devolver. E não eram os bens não, irmãos, era o amor. Porque ele se afastou do pai. Oh, aleluia. E nós, nos dias de hoje, se nós se afastarmos do pai,
a gente vai passar por tribulações cada vez mais pior do que esse jovem passou. Oh, maravilha. Deus. Porque se na presença do Pai está difícil, imagina sem Ele. Glória a Deus. Se com Deus, meus irmãos, muitas das vezes a gente diz: eu não vou conseguir, está muito pesado este fardo, eu não aguento mais. Imagina aí fora, aonde a mão de Deus já não está por cima de nós, aonde vamos ser escravos, cavalos do diabo, Meu Deus, aleluia. aonde o Satanás faz o que bem quer e o que bem entende com nós. Se a gente for aí fora, irmãos, a gente vai ver muitos desviados querendo voltar para a casa do Pai. Só que muitas das vezes eles não têm força igual esse jovem teve. Muitas das vezes não tem ânimo. Muitas das vezes, pastores, a vergonha, o medo de voltar para a casa do Pai e ser represália. É verdade, aleluia. Voltar para a casa do Pai e não ser bem recebido. Voltar para a casa do Pai e dizer: por que você saiu? Você tinha tudo, não tinha necessidade de sair. Aleluia. Só que o que esse pai fez? Ele mandou preparar o melhor, pastor. É Ele verdade. mandou matar o melhor bezerro, arrumar as melhores roupas. E naquela época, para usar um anel, não era qualquer um. É verdade. O anel simbolizava muito. Só que o pai, ele não olhou pelo que o filho fez lá atrás, ao filho afrontá-lo, pedindo o que era dele por direito. Meu Deus. Ele olhou para uma alma que estava se arrependendo e voltando para casa. Aleluia. Uma alma que precisava novamente de um abraço, que precisava novamente de um carinho. Só que muitas das vezes nós não vamos encontrar isso. Muitas das vezes, ainda quando passamos pelo irmão lá no mundo, a gente diz: olha ali, está aí porque quer. Meu Deus. Olha ali, ó, a teimosia dele jogou ele aí. Muitos ainda diz: comeu e cuspiu no prato que comeu. Meu Deus. Muitos falam isso. Mas aqui a palavra, ela vai nos dar uma direção para nós ir ao contrário. Quando o filho regressar novamente para casa, a gente possa abraçá-lo, receber com carinho, com alegria, porque Deus, Ele recebe com festa, com júbilo. Glória a Deus. O único que condena somos nós. O único que não dá o abraço. O único que muitas das vezes ainda fica falando: ó, esse irmão era um desviado, saiu da igreja, estava lá no mundo, agora viu que não tinha mais, voltou. Irmãos, automaticamente nós somos mais pecadores do que ele, porque nós lemos a Bíblia e dissemos que somos cristãos. A gente diz que ama a Deus, a gente diz que venera a Deus, o qual a gente não está vendo, mas não consegue amar o nosso próximo, o qual a gente está vendo padecer. A gente está vendo, muitas das vezes, indo para o fundo do poço, e muitas das vezes a gente empurra para ir mais. Meu Deus. Oh, aleluia. Ao invés de nós nos compadecer, dar a mão, ajudar, dizer: meu irmão, eis-me aqui. Eu estou aqui porque eu quero ir com você para o céu. Eu quero ser o mesmo irmão aqui na igreja, ser lá no céu. O que mudou da Bíblia? Não mudou nada. E a Bíblia ela nos confronta porque ela diz: ai daquele que tira um tio da minha palavra. Agora imagina a gente querendo fazer da nossa maneira, a gente automaticamente não está só tirando um tio da palavra de Deus, mas está tirando um contexto da Bíblia. Porque a Bíblia diz para nós amar uns aos outros. É Deus, aleluia. Mas lá na casa tinha um outro filho, o qual estava cego, o qual tinha tudo do pai. Ele tinha tudo, só que o que acontece, irmão? Muitas das vezes a gente quer ser anunciado. Muitas das vezes a gente quer ouvir da boca dos outros que a gente tem isso, que a gente tem aquilo.
O pai não precisava anunciar o filho mais velho, porque era dele por direito. Ele já tinha tudo. Só que ele não entendeu que o que o pai estava alegre é que da parte do pai algo deles tinha se perdido. Para um irmão, muitas das vezes, quando o irmão se perde, ou até mesmo da família, briga, ele não está nem aí. Mas para um pai, para uma mãe, é doloroso. É doloroso ver os irmãos afastados uns dos outros. Só que o filho mais velho ainda foi cobrar do pai: pai, eu estou aqui, nunca lhe abandonei, nunca deixei o senhor só, o senhor nunca fez nada por mim. Mas tudo que o pai tinha era dele. Tudo que o pai dele tinha era dele, porque o irmão mais novo já tinha pegado a parte. Portanto, o que o pai tinha era tudo do mais velho. Só que muitas das vezes a gente não se dá por vencido. Muitas das vezes a gente quer mais. A gente quer mais e mais e mais e acaba esquecendo o principal, que é o amor. A gente acaba esquecendo o principal, que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, irmãos, a gente não dá um passo. E eu vejo muitos dizer: eu conquistei isso, eu fiz isso. Irmãos, automaticamente, ao eu dar o ênfase para mim, dando eu como maior do que Deus, eu estou sendo pecador. Eu estou colocando dentro de mim algo que está me afastando de Deus e estou achando que estou me aproximando. E nada acontece comigo. As minhas orações não chegam até o céu. Os meus pedidos não chegam até o céu e eu boto a culpa em Deus. Meu Deus, eu estou fazendo a sua obra. Meu Pai, eu vou nas orações. Pai, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Mas e o coração? Como é que está o coração, irmãos? Como é que está o nosso coração perante Deus? Quando a gente encontra um irmão lá na rua, até mesmo no mercado, a gente dá aquela paz do Senhor que a gente dá dentro da igreja? A gente abraça lá no mercado da mesma maneira que abraça dentro da igreja? Aleluia. Ou quando a gente vê o irmão lá na rua, a gente dá a paz do Senhor e abaixa a cabeça? O irmão continua sendo o mesmo. O Deus continua sendo o mesmo. A paz continua sendo a mesma. Aleluia. Ela só mudou o local, mas ela continua sendo a mesma. Mas eu entendo, irmãos, eu entendo, ao ler a minha Bíblia, estudar ela, que muitos que não dão a paz é porque eles não têm a paz. Aí não tem como dar uma paz que não existe. É verdade, aleluia. Não tem como eu dar a paz se eu não tiver paz. Não tem como eu dar amor se eu não tiver amor. Oh, aleluia. Aqui na Bíblia, o pai, ele sabia que o filho ia voltar. Só que ele deixou a escolha do filho. Ele foi lá no mundo, se alimentou de algo que não acrescentou a vida dele. Mas o pai sabia, uma hora ou outra, meu filho vai voltar. Assim é Deus com nós. Ele sabe o dia, a hora, o momento que nós vamos nos arrepender e vamos voltar. Só que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe que primeiramente nós vamos ter que se quebrar lá no mundo. Primeiro nós vamos ter que se arrastar. Muitas das vezes ser humilhado lá no mundo por causa das nossas decisões. É mais fácil sofrer ou aceitar Jesus por amor? Eu falo porque eu vim pela dor. Muitas das vezes foi me pregado e eu não achava-me capaz. Eu achava que Deus tinha pessoas melhores para Ele se importar do que comigo. E isso estava me afastando de Deus. Mas quando eu entendi que Deus precisava de mim, do jeito que eu era, da maneira que eu era, para Ele mudar, para que hoje eu pudesse ser a pessoa que eu sou. Mas primeiro eu tive que me quebrar. Primeiro eu tive que me humilhar no mundo, para que hoje eu pudesse entender que Deus não queria que eu me humilhasse. Ele não queria que eu fosse cavalo do diabo no mundo. Mas a minha escolha me permitiu isso. E a escolha do filho pródigo aconteceu com ele: se alimentar de bolotas de porcos. E para um judeu, alimentar porcos, isso é uma afronta. Meu Deus, aleluia. É
é uma afronta para um judeu, porque um judeu nem sequer ele pisa no lugar aonde é criado porcos. Ele se mantém longe. Meu Deus, aleluia. Mas o filho precisou ir lá. Ele precisou conhecer com os próprios passos que lá não era o lugar dele. Gastou tudo que tinha. Mas eu entendo também que ele não gastou a fé. A fé de poder reconhecer que ele não era nada. Que ele precisava voltar para a casa do pai. E ele diz na Bíblia que ele queria ser como um empregado de seu pai, porque ele não era mais digno de ser chamado filho. Irmãos, essa passagem, muitas das vezes a gente vê com os irmãos, eu me deparo bastante, porque muitas das vezes eu dou serviço para pessoas que estão magoados com a igreja. Eles estão, digamos assim, a ponto de muitas das vezes avançar num cristão. Porque eles falam, eu estava dentro da igreja, o pastor não falava comigo. Eu estava dentro da igreja, o irmão não me dava uma paz do Senhor. E qual é o papel da igreja? Eu acho tão bonito quando o pastor fala, vamos sair do nosso banco, vamos sair do nosso acomodismo e vamos se abraçar. Porque isso gera entre nós, irmãos, um afeto tão grande que a gente fica já esperando outro culto para dar outro abraço. A gente já fica imaginando, sábado vai ter de novo, eu vou poder abraçar o meu irmão, eu vou poder cantar com meus irmãos. Aleluia. Agora, enquanto a gente estiver se afastando de Deus, se afastando de dar uma paz do Senhor, ou até mesmo vendo coisas aonde não existe, porque o cristão ele não tem que estar de achando, o cristão ele não tem que estar de ouvindo, ele tem que ir pela palavra, ele tem que ir pelo amor que Deus teve por ele. E o filho pródigo ele entendeu o amor, e ele sabia, pastor, que o pai dele não ia dizer não para ele. Ele sabia que o pai dele estaria de braços abertos para reconstituir novamente uma família. Mas dentro da própria família ainda tinha um irmão acusador, e acusou, pois é, o senhor deu tudo para ele, ele gastou e agora voltou, e o senhor ainda recebe de braços abertos, com festa. Para mim o senhor nunca matou nada, mas para ele o senhor está dando o melhor bezerro, as melhores roupas. Irmãos, muitas das vezes acontece dentro das igrejas, principalmente quando vem um irmão que outrora ele saiu da igreja e ele regressa novamente, e o pastor dá uma oportunidade, já fica aquele pensamento, olha lá o pastor está dando oportunidade para um desviado, olha lá o pastor está tentando ajudar aquele lá que virou as costas para ele. Mas Deus fala que nós devemos perdoar não só 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, 449 vezes. 449 vezes, irmãos, e muitas das vezes a gente dá 2 perdão e já acha bastante. É verdade. Muitas das vezes abraçamos o irmão 2 vezes, já é o suficiente, eu já fiz a minha parte, agora tá bom. Só que não é assim, irmãos. Nós vamos sofrer muitas afrontas aí no mundo, por sermos cristãos. Nós vamos ser caluniados aí no mundo por sermos cristãos. Porque outrora o nosso passado, ele nos condenava. Porque outrora fazíamos coisas erradas. Mas nós reconhecemos o nosso erro. Aceitamos a Jesus. Oh, aleluia. E reconhecemos que sem Ele nós não somos nada. Então muitas das vezes a gente vai vir afronta, vai vir calúnia, mas nós temos que estar afirmados na rocha que é Jesus. A calúnia ela vem para nos fortalecermos, ela não vem para nos derrubar. Porque lá dentro da fábrica, muitas das vezes o patrão nos xinga, e a gente, não, mas ele é meu patrão, eu tenho que ouvir, eu tenho que baixar minha cabeça, porque se eu não vou perder meu emprego, mas quem te deu o emprego foi Deus. Quem te deu o emprego foi Deus, e se Ele te deu, o homem não tira. Muitas das vezes damos reverência ao homem, damos crédito ao homem, não damos crédito a Deus.
Eu sempre falo, e é a mais pura verdade, irmãos, que o crente, quando ele está no mundo, antes dele ser crente, ele está no mundo, ele aceita todas as críticas, mas ele desceu as águas, ele não aceita um ai. Agora eu sou crente, eu não posso mais ser humilhado. Agora eu sou de Deus, eu não posso mais ser caluniado. Aleluia. Irmãos, eu tenho que falar isso porque está no meu coração e Deus colocou durante o dia todo. Hoje foi isso. Se nós não estivermos preparados para ouvir um não, a gente está no lugar errado. Meu Deus, aleluia. Se a gente não estiver preparado para ouvir uma calúnia, a gente está no lugar errado. Porque eu sempre falo, o crente para ficar bravo é 2 palitos. É só questão do irmão não dar uma paz do Senhor, ele já vira a cara. Se o irmão não diz um oi para ele já não vou mais na igreja. Só que quem não deu a paz do Senhor foi o irmão, não foi Deus, irmãos. Deus, ele não nos fez nada. Então a gente não está vindo na igreja por causa do irmão e da irmã. A gente está vindo por causa de Deus. Porque o único que pode mudar a nossa vida, mudar digamos, o nosso caminhar, o nosso andar e o nosso falar, é Deus. Eu falo que nem sempre a Claudete vai poder me ajudar, irmãos. Mas Deus, ele pode me ajudar a todo tempo. Principalmente quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou aflito, quando algo dá errado no meu trabalho. Eu tenho uma Bíblia no meu carro e eu sempre vou lá, ou então meu telefone sempre ele me avisa, porque durante o dia vem várias mensagens no meu telefone. Aleluia. Então a gente tem que estar preparado 24 horas, irmãos, para nós não precisarmos ir lá no mundo se alimentar de bolotas, e lá no mundo se alimentar de algo que não acrescenta no nosso ministério, ou até mesmo ouvir um conselho de uma pessoa que muitas das vezes ele está a ponto a cometer até, digamos assim, um suicídio, e a gente vai lá se confessar com ele. Se confessar, a gente se confessa com Deus, entrega para Deus, para que nós não venhamos andar igual o filho pródigo, e lá se arrastar, se sujeitar, para depois vir, ainda vem do mundo com mágoas. Vem do mundo com mágoas, irmãos, porque foi lá e não era o que ele esperava. Aí começa a falar mal do mundo, aí começa a falar mal do outro, esqueceu de ser crente novamente. Então que nós possamos entendermos que o Pai está sempre de portas abertas, braços abertos. A gente é privilegiado por morar no Brasil, que a gente não é condenado ao pregar, a gente não é condenado para andar com a Bíblia debaixo do braço. Tem muitos países aí fora, irmão, que se falar um amém, já é sinônimo de morte. Agora nós somos livres. Nós somos livres e automaticamente, em mesmo tempo, somos presos. Mas presos por quem? Por nós mesmos. Porque sentimos medos de falar de Deus. Sentimos medo de dizer que somos cristãos. Vergonha. Só que nós esquecemos que se nós se envergonhar, Deus também vai se envergonhar de nós. Que nós possamos entender que Deus, ele é amor, Deus. Ele é amor. Ele deu seu Filho por nós. Nós não precisamos dar o Filho para servir a Deus. Muito pelo contrário, nós temos que levar nossos filhos. Nós temos que levar nossas famílias. Deus não está lhe pedindo nada. Ele só está lhe pedindo algo bem simples. Adorar-me, servir-me, seja obediente. Não adorar outras imagens. Um só Deus. O único que morreu por nós, não teve 2 deuses na cruz. Foi um só. Foi um só. Ele levou todas as nossas pisaduras, levou nossos pecados. E hoje muitas das vezes a gente ainda se acha pecador. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmão, joga no mar do esquecimento, porque se nós ficar lembrando de pecado, se nós ficar lembrando de erro, isso vai nos afastar de Deus. Porque a nossa consciência vai começar: eu sou pecador, eu não sou digno de estar na igreja, eu não sou digno de estar lá na igreja. Isso é obra do diabo. Ele que coloca dúvidas. Deus, ele coloca certeza, mas o inimigo, ele coloca dúvidas. Nessa noite gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Não sei que hora é, as horas se passam. Quero agradecer a oportunidade de poder falar de Jesus mais uma vez.
Para mim, irmãos, é um privilégio, porque esse desejo de falar de Deus vem desde quando eu desci as águas, lá em 2017. E eu falei para Deus que se Deus me desse uma chance, eu não ia me envergonhar. Não importasse as lutas, irmãos, porque só Deus e eu sabíamos o que eu passava. Então, quando Ele me deu o privilégio de poder ser chamado filho teu, eu agarrei com as duas mãos. E só Deus e eu e a minha esposa sabemos as lutas que nós passamos. Só que eu falo para ela: amor, vamos seguir. Se a gente chegou até aqui, por que parar? Se a gente veio até aqui, já passamos por muitas lutas, por que parar agora? Quem sabe a nossa bênção está ali na frente, pastor, e a gente não sabe. Muitas das vezes a nossa bênção está perto de nós e nós vamos e paramos. Aí começa tudo de novo o processo. Então que nós possamos entender que Deus, Ele nunca nos joga fora. Por mais que muitas das vezes a gente vai procurar em lugares que não é preciso, mesmo assim Ele continua nos amando. Que nós possamos entender o verdadeiro amor de Deus para conosco. Pastor, quer orar? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar, vamos cantar um louvor de adoração. Você e eu aqui, nós vamos adorar. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e misturar com as águas do rio, então subirei como na mar curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. É do meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, quero ser limpo como na mão do seu poder. Cante comigo assim. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e misturar com as águas do rio, então subirei como na mar curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Vem comigo e canta comigo assim. Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Mais uma vez pra encerrar assim. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão poder. Aleluia, glória a Deus. Eu por mim ficava aqui mais uma hora cantando aqui. Mas as horas se passaram. Quero agradecer os irmãos, Fabinho e sua esposa por ter vindo, viu? Sábado nós estaremos ali fazendo uma linda festa para Jesus, viu? Vai ser forte demais o que Deus vai fazer.
Fabi estava certo. Irmãos, nós precisamos, claro, cultuar a Deus na congregação, com nossos congregados, mas nós também não podemos negar o convite, irmão, de sair das quatro paredes, ir para o ar livre, nas praças, nos eventos, né, para levar a boa palavra. Olha só quem diria, nós viemos. Irmão, você é amigo daquele pessoal lá? Eu tenho um conhecido só lá. E como é que eles convidaram nós? Por quê? Irmãos, tantas outras pessoas que podiam convidar, né? Nós improvisamos aí um grupo, e vai ser bênção por isso em mistura, né? Então quero agradecer a Deus pela vida do diácono irmão Israel, pela palavra que ele trouxe. É isso aí, irmãos. Os irmãos vão se preparando, nossos obreiros aí, porque nós vamos usar os irmãos da casa sempre, às quintas-feiras, vai ter uns dias aí que tem umas agendas aí já marcadas, mas nós vamos preparar os nossos obreiros para ser uma benção aqui, viu? Vamos trazer gente de fora? Vamos, mas vamos usar os nossos obreiros aqui, os nossos irmãos, vamos ensinar, né, aquilo que Deus colocou no nosso coração, instruir os nossos companheiros para que eles façam bonito para Jesus, né? Tem as reuniões do obreiro, vai ter os cultos de ensino para preparar os irmãos para serem uma benção, viu? Eita, glória, quero agradecer a todos os irmãos que vieram com nós aqui nesta noite, e também quero dar uma notícia para os irmãos aqui. Agora, esse mês, agora, irmão Valdomiro, vai ter bolo. Vai ter bolo ali, né? Não vai ter bolo? Vai sim, nós vamos ajudar, se precisar, nós vamos ajudar. Vamos então estar tratando aí do casamento do presbítero irmão Valdemar, né? Da diaconisa irmã Eliane. Vamos tratar do casamento deles aí, né? Para ele ser uma bênção de Deus nas nossas vidas e para estar trabalhando para o Senhor Jesus, viu? Irmãos, Deus conhece o coração de cada um de nós, né? Então, prova a situação que aconteceu com o presbítero irmão Valdemar, mas olha só, ele não se afastou da igreja, ele não se isolou dos irmãos, diferente de outros bobalhão aí, né? Entendeu? Sai da igreja e passa para a gente, nem olha mais na cara, né? Mas um dia, né, vai voltar, a roda ela vai girar, um dia vai voltar. Então, irmãos, nós erramos, só que não podemos se afastar da presença de Deus, se afastar do convívio dos irmãos. Então, eu tenho orgulho, viu? Tenho orgulho desse casal aí, porque irmãos, eles tomaram uma decisão até aparentemente errada, mas assim, eles não se afastaram de Jesus, eles não ficaram com vergonha de assumir o erro deles. E estamos aqui com uma bênção e nós vamos fazer um casamento deles em nome de Jesus. Vamos fazer uma linda festa. Lembra, irmã Juliana, como foi a tua festa, viu? Nós vamos fazer igualzinho. Quero pedir para a irmã Claudete, já vai preparando e deixa Deus te usar aí para nós enfeitar essa igreja aqui, né? Vamos combinar com eles ali o dia que vai ser, para nós enfeitar essa igreja aqui, irmão. E vamos ajudar. Eu quero contribuir para nós fazer um galeto, alguma coisa aí, para nós juntar os irmãos para nós fazer uma linda festa aqui, né? E vamos tocar bonito, Fabinho, para Jesus aqui. Vamos fazer um barulhão santo. Nesse dia vamos fazer um culto de ação de graça, que nem a gente fez em Campo Vicente lá, o ano passado, né? Foi o ano retrasado, na verdade. O ano retrasado. Irmão Juliano, irmão Marquinhos. Na verdade o ano passado. Foi feito lá, o casamento deles, muito lindo demais. Então vamos fazer uma linda festa para Jesus. Vamos fazer um culto de ação de graça para fazer o casamento deles ali. E daí, irmãos, vamos... Quer dizer, não vou falar nada, mas vai ser bênção. Amém? Quero agradecer a todos os irmãos que vieram. Amanhã é sexta-feira, sábado de manhã nós temos combinado ali com o Fabinho ali, para nós vamos ver se a gente sai ali por as 8 horas, né, para não sair muito tarde. Nós vamos dar início lá às 9h30, se nós puder começar a cantar às 9 horas, né, um pouquinho ali, para nós fazer um barulho santo para Jesus, né? Pastor Vilmar, precisamos organizar ali o som, né, as caixas, tá? E vai ser bênção de Deus, né? E vai ser forte demais. Então vamos estar se reunindo ali. E à tarde, irmã Claudete, tem vai estar, as irmãs já está todo mundo convidado. Você vir mais, vai ter mais espaço para vir mais gente. Então as irmãs convidem, os irmãos aí, convidem as pessoas, irmão. Até de repente alguma mulher aí que não é crente que queira vir participar, irmã, pode, né? Pode sim. As pessoas principais são essas, né? Para trazer para aqui, junto com as irmãs, vai que elas se sintam bem, por isso que vale a pena recepcionar bem as irmãs, né? Os irmãos, quando vêm nos prestigiar nossos cultos, por quê? Porque eles vão voltar, eles vão vir para ser uma bênção, tá certo? Então, sábado à tarde, a partir das 14h30, as irmãs vão estar ali fazendo uma confraternização, né, sobre o Dia da Mulher, e vai ter os quitutes, cada uma vai trazer um pratinho ali, também, nós vamos vir de lá, direto, já vamos vir para cá, vamos tomar um chimarrão. Se a irmã não estiver muito cansada, a irmã vai junto? Então, se não estiver muito cansado, já cheguei aqui, comer os quitutes, nós vamos ali para o outro lado ali, irmão, tomar chimarrão, comer pipoca, prosear um pouco, tá certo?
De noite nós temos um culto abençoado, coral de jovens ali da igreja Santidade do Senhor de Parobé vai estar cooperando sábado à noite aqui, né? Também vai estar pregando a palavra de Deus, o pastor Everton de Campo Bom, Deus usa ele tremendamente. E nós temos a agenda aqui dos cultos abençoados. Dia 26 festa aqui em Nova Hartz, aqui na nossa congregação aqui, aniversário da igreja, vai ser um costelão, vamos se reunir para nós fazer um costelão abençoado aí, e o Fabinho já está convidado, a irmã também ali, né, não assume um compromisso, dia 26 de abril, no sábado, vai ter um costelão aí, nós vamos cantar bonito para Jesus, vamos ver se nós trazemos um Vitinho nesse dia, vamos ver se nós trazemos um baterista junto para fazer um barulho de santo para Jesus, vamos fazer uma linda festa, aniversário, irmão, da igreja, viu? E vai ser um costelão abençoado, e quem sabe se até lá a gente consegue, né, uns quitutes também, uns docinhos aí, né? Bênção de Deus. Tá certo? Quero agradecer, irmã Rosane, presbítero irmão Valdomiro por ter vindo, obrigado. Irmão Vilmar, irmã Rosane, os irmãos que vieram aí, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos se colocar em pé? A irmã Zira lá, tá lá, né? A nossa irmã querida lá, tá lá sempre aí cooperando com nós. Bênção de Deus. Diga para mim, aliás, não vamos dizer nada, né? Só vamos dar a bênção apostólica? Amém? Levanta a tua mão direita e diga comigo assim. Está escrito aonde, irmão? A bênção apostólica, irmão, né? 2 Coríntios 13:13. Isso aí. Está escrito o quê? Está escrito assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos. Digam bem forte. Amém. Estamos despedindo.